Sejam bem-vindos, amigos, ao programa Saber Além da Vida. Hoje um tema que está nos nossos corações, família. Nos nossos corações e nos nossos cotidianos. Tantas pessoas numa relação maravilhosa com a família, outras numa relação mais difícil. E hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a família e a espiritualidade. A gente escolhe a família que quer nascer? Eu acho que eu escolhi minha família que eu quis nascer. Então, minha irmã, realmente existe essa questão. Eu ouvi de Chico Xavier que quando nós temos uma inteligência mediana para cima, então a grande maioria da humanidade tem condição de escolher a próxima vida. Então, antes da reencarnação, é feito então um grande trabalho de aproximação de espíritos, que geralmente são espíritos afins, são espíritos que a gente combina, não é? Então, um pai e uma mãe combinam se encontrar aqui na Terra para ter uns filhos. Existe essa combinação prévia. A família, às vezes, tem débitos em comum de outras encarnações, ou então tem propósitos em comum de trabalhar em determinado setor da ciência, das artes, da religião, da filosofia, enfim, em algum campo do conhecimento humano, e são espíritos afins, espíritos cientistas que gostam do mesmo tema. Então eles combinam sim o encontro, ou determinada também aptidão, ou determinado pendor para essa ou aquela profissão. Então também se reencontram, combinam a próxima encarnação. E aí ocorre então o nascimento na Terra. Como o Geraldinho está colocando, vejam quanto planejamento para que uma família seja formada. Daí a nossa reflexão. Nós todos precisamos valorizar muito a família, porque a família é o palco aqui na Terra onde débitos passados serão quitados, onde problemas do passado serão resolvidos, onde amores serão também vividos novamente. Então, gente, como o Geraldinho colocou, a gente entende sim que em muitos casos há a possibilidade de escolha. Eu vou, na condição de espírito, escolher ali, planejar com espíritos afins, com espíritos aos quais eu estou ligado, essa composição familiar. Agora, independentemente de escolha, o mais importante é nós considerarmos aqui que a família certamente não é um acaso. Então, independentemente da mãe que você tem, do pai que você tem, do irmão que você tem, se essa é uma relação de amor ou de ódio, você precisa compreender, vocês estão posicionados numa articulação muito precisa dentro das leis divinas para que esses espíritos possam se entender, e esses motivos, eles podem não ser conhecidos nesta encarnação, mas certamente são motivos muito significativos. E quando a gente olha, principalmente nos casos mais desafiadores, a família sob este ponto de vista, então eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, às vezes eu tenho uma dificuldade com meu pai, mas eu entendo que espiritualmente há uma razão maior para que isso aconteça dessa forma, para que eu tenha essa mãe, para que eu tenha esse pai. A gente consegue olhar para essas relações com mais empatia, com mais amor, com mais paciência, que às vezes é tão necessária no âmbito familiar. A gente consegue não revidar as agressões, porque muitas vezes, gente, a família é o local onde a pessoa sente uma segurança para ela ser grosseira, para ela ser atrevida, para ela agir como ela não age muitas vezes fora de casa. Então extravasa o ego ali porque sabe que aquela mãe vai estar ali, que aquele pai vai estar ali. E quando nós olhamos para a família sob este ponto de vida espiritual, a gente precisa considerar, nós precisamos fazer o nosso melhor com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, para que essas relações, caso sejam problemáticas nesta encarnação, possam ser relações mais felizes nas próximas encarnações e mesmo na espiritualidade. É muito triste, gente, quando dentro de um planejamento, como o Geraldinho colocou, tão organizado, com tanto esforço para que aquelas pessoas estejam num determinado tempo e num determinado espaço reunidas, é muito triste quando alguém decide se revoltar e tratar mal essas pessoas e às vezes até quebrar esses laços, deixando esses problemas para mais tarde, porque o que a gente não resolve agora, a gente vai ter que resolver depois.
gostaria de saber se pais e filhos tiveram papéis trocados na vida passada. Eu, como família evangélica, né, não acreditaria muito, mas pelo lado, creio eu que possa ser que sim, possa ser que venha como namorados, possa ser que teve brigas e possa ser que teve um papel trocado sim na vida passada. De fato, gente, as relações familiares, elas não são ao acaso, conforme João Pedro começou a fala dele. Não existe acaso. Existe uma programação que vem da parte de Deus. Deus nos permite a vida na Terra e certamente aqueles laços que nós vamos encontrar aqui na Terra serão laços de vida anterior, nem sempre positivos, que são os laços de desafinidades, de desavenças ou de dificuldades mesmo, de inimigos do passado, ou então o contrário, são laços de profundo amor, de profundo carinho, de profunda afeição. Tanto o ódio quanto o amor unem as criaturas. Exato. Por quê? Exatamente. Porque nós estamos dentro de um processo em que os nossos pensamentos, a força mental, que é também eletromagnética, que se extrai de nossos sentimentos, de nossas emoções, como espíritos que somos, espíritos imortais, elas são forças reais e elas nos unem ou pelo amor ou pelo ódio. E com isso, nós vamos sim reencontrar entes queridos do passado em diversas posições. Podemos ter sido sim pais, filhos, mães, filhas, tios, avós, avós, primos e talvez não diretamente ligados, mas posições de aversões, de antipatia, às vezes de uma família vizinha, não é? Nossa família era muito ligada, mas tinha uma aversão à família vizinha e a gente guerreava com a família vizinha. Isso é muito comum no campo, não é? Aí acontece, às vezes, de voltar em posição contrária. Um indivíduo de uma família de cá nasce na família de lá justamente para aprender a conviver e destruir os laços de antipatia, amainar os laços de aversão recíproca, para que nasça algum tipo inicial de simpatia e a partir dessa simpatia a gente possa alcançar uma condição de respeito, de afinidade e de amor. Meu irmão, dentro da compreensão espírita cristã, nós acreditamos que sim. E isso é tão sensível dentro das famílias que, se nós prestarmos atenção, nós conseguimos perceber relação de pais com certos filhos muito diferentes, relação de mães com certas filhas muito diferentes. Qual que é a origem dessa diferença? O passado. Há um livro interessantíssimo, psicografado por Chico Xavier, intitulado Entre a Terra e o Céu. E esse livro toca num assunto que é vivido por muitas famílias. Por que que no momento da gestação, algumas mulheres começam a ter um ódio pelo marido? Isso é muito comum e muitas mulheres experimentam isso. E nesse livro, o nosso benfeitor Clarencio traz uma explicação espiritual. Ele explica que no momento da gestação, é como se as mentes do reencarnante e da mãe, elas ficassem justapostas. E nesse momento, toda a carga de sentimentos que o reencarnante, que o bebê que está ali no ventre tem pelo pai, ele vai ser assumido pela mãe. Então, se ali no ventre a mãe está trazendo alguém que foi inimigo do pai no passado, é comum que essa mulher passe a odiar o marido durante a gestação, a ter muita raiva, a ficar com sentimentos até confusos sobre o marido. E essa é uma experiência muito comum, vivida por muitas mulheres no momento da gestação. E isso é interessante para nós percebermos. Nesta encarnação, esse bebê que está no ventre vai ser filho desse pai, mas em outra encarnação a posição era completamente diferente. E quando nós olhamos para as nossas famílias com atenção, com um olhar bastante observador, não é difícil perceber que o passado se manifesta a todo instante. Ciúmes, incompreensões, um certo apego, uma vontade às vezes de afastar, uma vontade de ficar muito próximo.
tudo isso é o passado falando muito alto. Então, dentro da perspectiva espírita cristã, nós acreditamos sim que essas posições podem perfeitamente ser trocadas. Brigas de família são coisas que nós trazemos de outras vidas? Tendo em vista que a gente vai e volta, a gente reencarna, a gente acaba sempre reencontrando essas pessoas, às vezes até para resgatar algo que a gente ou fez ou não fez em algum outro momento. Meu irmão, de fato, as questões de desavenças em família, às vezes não se originam aqui nesta vida. Pode acontecer, de fato, que espíritos que já eram antipáticos entre si escolheram essa prova de constituírem uma família, de virem na mesma família. Às vezes não estão no mesmo lar, mas estão na casa, por exemplo, do primo, do tio, ou então de um dos avós, não é? Dentro do mesmo agrupamento familiar, e essa desavença acaba retornando. Eles não vieram para que essa desavença continuasse. Eles vieram numa programação de construir uma paz. É claro que é difícil e às vezes isso leva muito tempo. E é necessário então ter compreensão. Por isso que Jesus nos indica a brandura como uma receita. Quando ele nos fala assim: bem-aventurados sois vós, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então nós temos que aprender isso, aprender a ser mais brando, aprender a ser mais pacífico, ter mais paciência. Jesus também nos ensinou: perdoai 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então é também uma escola de perdão. A vida na Terra é uma escola de tolerância, de compreensão, de perdão. Nós não podemos dizer que é fácil, realmente não é fácil. Mas é um exercício. E nós estamos aqui para esse exercício, porque a vida terrestre é uma escola divina em nosso próprio favor. Pessoal, como nós estamos comentando, a família é o palco onde esses resgates acontecerão. Então, quando nós vemos Jesus Cristo nos dizendo: reconcilia-te com o teu adversário enquanto vocês estão a caminho, o que Jesus está dizendo para todos nós? Para nós aproveitarmos a oportunidade de uma encarnação, que é uma oportunidade santa, para nós podermos nos reconciliar com aquelas pessoas que significaram outrora desafetos, desavenças, com as quais nós tivemos alguma dificuldade. Então, no âmbito familiar, que é o que nós estamos colocando aqui hoje, percebeu que tem uma antipatia, que às vezes nem tem razão nesta encarnação, percebeu que quer um afastamento, percebeu ali uma impaciência, toma essa pessoa como um exercício das virtudes cristãs. Com ela você pode melhorar o seu espírito e melhorar essa relação. Deixar para depois não vale a pena, porque o que nós estamos martelando isso neste programa, o que a gente não resolve agora, a gente vai ter que resolver depois. Sabe por quê, pessoal? Nenhum de nós vai chegar a Deus, vai subir às altas esferas luminosas em que habitam os anjos com máculas na consciência. Nós não subiremos assim. Para nós subirmos, para nós tornarmos os nossos espíritos mais puros, mais etéreos, nós vamos ter literalmente que lavar as nossas consciências. Como os espíritos nos dizem na questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência está inscrita a lei de Deus. Então, quando nós não estamos de acordo com a lei de Deus, o que nós temos que fazer? Perceber aquilo que o nosso Cristo nos traz, principalmente a lei de amor, e agir de acordo com essa lei. Então, gente, quando a gente percebe impaciência, dificuldade, conflito na família, nós devemos tomar isso como oportunidade de transformar algo que não é bom em uma relação que pode sim ser uma relação de muito amor e de muita felicidade. E também, pessoal, num outro trecho do Evangelho, nós vamos ver Jesus dizendo: amai os vossos inimigos, Exato. Perdoai aqueles que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Claro que isso é muito difícil, não é fácil, muita gente fala com a gente, mas como que eu vou amar o meu inimigo? E isso a gente tem que reflexionar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai comentar sobre isso,
e ele vai nos esclarecer uma coisa que parece óbvia. É claro que você não vai amar uma pessoa que te persegue, que te calunia, que se tornou sua inimiga, como você ama aquela que te ama de verdade, aquela que é sua amiga, aquela que é companheira, que é parceira, não é? Obviamente que não, por causa das afinidades. Com uma você tem sintonia, afinidade profunda, com outra você tem desafinidade, antipatia e até aversão. E aí Kardec explica, não é que Jesus estava nos dizendo que nós deveríamos amar a todos igualmente, mas quando ele nos recomendava a amar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem e caluniam, era no sentido de que nós não devemos desejar o mal a ninguém. Então nós não podemos cair nessa armadilha do olho por olho, dente por dente, que era a armadilha da lei antiga. O próprio Jesus disse, ouvistes que foi recomendado, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E, gente, é importante isso que o Geraldinho está colocando para todos nós, porque nós precisamos pensar no nosso auto-amor, na nossa autoestima. Porque, percebam, se você tem uma atitude cristã e mesmo assim aquela pessoa na sua família continua te tratando mal, pensa assim, você vai evoluir e essa pessoa vai ficar ali naquele padrão vibratório baixo. Ou seja, você vai seguir em frente para esferas superiores, mais felizes, e esta pessoa vai precisar começar a reencarnar em outros círculos familiares com espíritos mais difíceis, mais duros, com os quais ela vai ter aquilo de que ela precisa. Então agora vamos ouvir a história da Jussara. Eu sou Jussara, mãe de 3 filhos. Eu tive 2 gravidezes normais, mas a terceira e a última, eu senti, eu já estava mais madura, já estava um outro processo da minha vida, mas foi uma gravidez que eu sentia muita tristeza, muita mágoa, não sei, uma coisa ruim. Chorava muito e achava que ela não queria nascer. Ela nasceu, um mês depois ela começou a chorar muito, chorava, levava nos médicos e ninguém sabia. É normal, me levava para tomar passe, benzer, tudo que eu podia fazer para ver se ela melhorava. E depois de um mês, cessou. Mas, ao passar do tempo, ao passar dos anos, eu senti uma preferência dela pelo pai. E tudo era o pai. O pai que tinha que dar comida, o pai que tinha que estar com ela assistindo televisão, o pai que tinha que pegar na mão para brincar. E eu sempre era deixada de lado. E claro que eu respeitava tudo aquilo, mas em certos momentos aquilo me doía. E ela não me aceitava. E ela muito pelo contrário, ela me afrontava. Um certo dia, aquilo já estava me incomodando demais, eu pedi a Deus, eu rezei, uma noite eu rezei e conversei muito com Deus. Eu queria entender o porquê daquela rejeição comigo. E me foi revelado através do sonho que numa determinada época, ela também foi, numa das vidas passadas, ela foi minha filha. E aos 7 anos ela contraiu uma doença contagiosa e eu, ao invés de cuidá-la, eu abandonei. Ali foi interrompido o meu sonho, tá? Então eu tive esse relato. Aí eu compreendi tudo aquilo, passei a tratar de forma diferente, conversando muito com ela, era pequenininha, ela foi crescendo e um certo dia, quando eu vi que ela tinha a compreensão, eu cheguei, chamei, sentei com ela, conversei, relatei tudo o que tinha acontecido, que eu tinha visto no sonho, falei para ela, nunca mais eu vou te abandonar. Nós vamos estar juntas, aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntas. Daquele dia em diante, tudo mudou, ela me via diferente, nós somos super amigas. E assim, é um amor, um carinho muito grande. Então, eu gostaria de perguntar, é possível que sonhos revelem, né, a origem desses atritos, essas divergências de vidas passadas, que possamos, né, que a gente possa realizar o perdão e o resgate nessa própria vida? É possível isso?
Olha, minha irmã Jussara, a sua história me emocionou muito, porque é uma história de vida e é um exemplo do que podemos alcançar quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus. O que mais me chamou a atenção é a sua atitude de orar a Deus. Porque nós, de ordinário, nas dificuldades da vida familiar, a gente continua reclamando e brigando e se engalfinhando em família. E raramente a gente tem essa atitude que você teve, que eu acho muito louvável, de pedir a Deus esclarecimentos. Você orou, pediu a Deus, pelo amor de Deus, me explica por que isso, por que minha filha me rejeita, não é? Eu quero entender isso. E Deus te deu essa visão extraordinária do passado em que, em algum momento, você a abandonou. Isso é muito real. Foi revelado isso a você para que você tivesse entendimento, mais compreensão e também fosse consolada na sua dor, porque você também se sentia mal com a rejeição da filha. Então, eu achei sua história muito verdadeira, tocou o nosso coração e, de fato, você alcançou uma coisa muito bonita, que é mudar o padrão vibratório do relacionamento seu com sua filha, que antes era de antipatia, de rejeição, e passou a ser, como você mesmo disse, uma amizade profunda, um respeito e um carinho muito grande, e hoje vocês se dão super bem. Parabéns, você é um exemplo de mãe e Deus te abençoe. Olha, irmã Jussara, eu concordo plenamente com o Geraldinho. Eu acho que o seu testemunho é para todos nós muito inspirador, porque mostra, como você colocou nas suas palavras, que é possível haver essa transformação em uma encarnação. E o bonito da história de vocês é que essa transformação, ela se dá quando há uma conscientização das leis de Deus, quando o amor prevalece, quando uma das partes decide por deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, dá o braço a torcer, porque quem sabe nesse momento em que uma das partes dá o braço a torcer, possa vir uma relação maravilhosa. E você conseguiu curar um trauma de um passado distante na sua filha usando a sua palavra, pedindo perdão em algum termo. E como o Geraldinho colocou, isso é muito bonito, nos toca profundamente e mesmo nos emociona. Há um momento no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, interessantíssimo, em que Jesus está falando dentro de uma casa e aí a sua mãe chega na leitura bíblica com os seus irmãos chamando por Jesus. E as pessoas avisam Jesus: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão ali te chamando. Então Jesus vira e responde assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e diz: estes aqui, e o contexto do que Jesus está falando é que cumprem a lei de meu Pai, de Deus que está nos céus, esses são minha mãe, meu irmão, minha irmã. Isso é muito bonito, porque o que é a família espiritual? É a família que vibra na mesma sintonia, que vibra no amor. Muitas vezes aqui na Terra, quando nós olhamos composições familiares, atravessando tantos desafios e cada um para o lado, em tanta desavença, a gente percebe que aquilo ainda não é a família espiritual. E muitas vezes nós também sentimos que a nossa família espiritual, ela está além dos laços de sangue. Às vezes é uma amiga que você sente que é mais que uma irmã, um amigo que você conhece há pouco tempo, mas com quem você tem muita afinidade. E nessa vibração semelhante, nós vamos reconhecendo a nossa família espiritual. E é muito lindo quando a gente percebe que um conflito do passado, ele é vencido e essa família espiritual, como você e sua filha estão vivendo agora, essa família espiritual pode seguir em frente, desfrutando de um amor recíproco. E certamente, quando vocês chegarem à espiritualidade, lá na frente, vocês vão experimentar um júbilo gigantesco, porque vocês venceram um desafio difícil aqui na Terra, que envolve perdão, que envolve renúncia, que envolve muitas vezes resiliência, e essa vitória vai ser para os seus corações um júbilo que é indizível, que é intraduzível aqui na Terra. Então, minha gente, a questão que essas situações de família, onde nós vamos ver reencontros e desencontros aqui na Terra, é um grande teste moral para todos nós. E
Eu tenho certeza que a gente vai ainda conversar várias vezes sobre esse tema. A família é uma célula muito importante de Deus na Terra. Nós podemos dizer que a família é o primeiro lugar onde os nossos espíritos são testados, junto das nossas mães, dos nossos pais e junto dos nossos irmãos e irmãs. É aqui, nesse ambiente do lar, que eu vou inicialmente desabrochar. Vou olhar o que minha mãe faz, o que meu pai diz, vou reconhecer os nossos irmãos e irmãs, não é? E vou estabelecer uma corrente de relações familiares ali que podem ser muitas vezes conflituosas ou podem ser igualmente muito prazerosas, dependendo do quê? Dependendo dos laços de afinidade ou desafinidade do passado. Mas reconhecendo que a família é essa célula principal da nossa vida terrestre, nós temos que valorizar muito a família. E por isso nós recomendamos que em todo lar se faça o Evangelho de Jesus. Uma oração familiar. Basta que você se reúna com os seus entes queridos uma vez por semana, num dia determinado, que seja fixo, e numa hora também fixa, que seja de comum acordo de todos os integrantes da família. E ali abram o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo ao acaso e vejam a lição que cai neste momento de oração familiar. Isto é muito importante. É como se fosse uma profilaxia do lar no sentido espiritual. Porque neste momento, os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, estarão nos ajudando. O próprio Jesus prometeu, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Então este é um momento que eu sugiro a todos vocês pararem uma vez por semana para orar em família. A exemplo do que a nossa irmã Jussara fez. Ela orou, pediu ajuda a Deus e a ajuda veio através do esclarecimento. Bom, pessoal, eu acho que não há recomendação melhor com a qual nós possamos terminar o programa de hoje do que essa, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar muda vidas e pode tornar a convivência familiar muito, muito mais feliz. Eu vou aqui sugerir 2 livros de Chico Xavier. Um livro chama-se Família, pelo Espírito de Emmanuel. O outro livro chama-se Jesus no Lar, do Espírito de Neio Lúcio, que é um livro dedicado ao culto do Evangelho no lar. Se vocês tiverem oportunidade, não percam. Então, a gente se encontra na semana que vem. A gente deixa aqui para todos vocês o nosso abraço, nosso grande abraço e até logo.